qual a dificuldade de abrir de você ter uma igreja, assim, qualquer? Certo. Acho que começa pelo local, porque os locais aqui são caros, né? Grande, porque você precisa de um espaço grande, né? Uhum. Mas qual é as dificuldades, assim? Qual é a maior delas? Olha, tem um versículo na Bíblia que fala assim que Deus, ele é o dono do ouro e da prata, né? Toda riqueza que existe no mundo pertence a Deus. A terra é do Senhor, a Bíblia fala. Né? Hum. Então, tudo que há na terra é do Senhor. Nós aqui, nós somos apenas usuários, né? E somos passageiros e passamos rápido, né? Mas tudo pertence a Deus. E quando Deus, ele te passa um projeto, né? Ele te passa algo. Esse mesmo Deus que te revela é o Deus que te capacita e também é o Deus que ele abre portas para que isso aconteça, né? Então, assim, eu vejo que o desafio maior, né, de ser igreja, não só no Japão, mas em qualquer lugar do mundo, não é apenas a questão financeira. Isso é o mínimo, porque quando a gente está fazendo realmente aquilo que Deus ele deseja que a gente faça, o Senhor ele levanta pessoas para ofertar, ele levanta pessoas para ajudar, né? E às vezes de lugares que você menos espera, sabe? Ele abre portas que você fica assim, boca aberta, fala, mas como que poderia isso acontecer, né? E então o desafio maior não é esse, né? O desafio maior mesmo, né, para de ser igreja é realmente assim a gente ter sempre amor, né, para lidar, né, com o ser humano, né? O ser humano é o maior desafio, né, para qualquer meio, sabe? Porque o que é igreja? Igreja é apenas um lugar, né, onde pessoas com o mesmo propósito se reúnem, né, para ali celebrarem a Deus, para caminharem, né, juntas como irmãos, ouvindo a palavra, sendo cuidados, né? Então são pessoas que estão unidas com o mesmo propósito. Igreja é isso. Só que quando a pessoa ela entra numa igreja, sabe, ela entra da porta para dentro, essa pessoa ela não passa por um momento de transformação instantânea, né? Ela não atinge instantaneamente um estado de perfeição e nunca vai atingir, sabe? Enquanto nós estivermos aqui na Terra vivendo, nós seremos imperfeitos, nós vamos cometer erros, né? Então, a igreja, ela é uma reunião de pessoas, né, que são pessoas que são pecadores, que estão buscando a santificação, estão buscando ser pessoas melhores, mas por não ser ainda, né, 100%, então, às vezes, acontecem algumas situações que são difíceis da gente lidar, né? Então, esse é o maior desafio, né? É a gente entender e amar as pessoas e buscar ajudar elas, né? Esse é o maior desafio nosso, assim, como igreja, né? E no Japão, sabe, Lidiane, assim, o desafio é muito maior. Eu vou explicar para você o porquê, né? Nós somos naturais de Londrina, lá do Paraná, e quando nós conhecemos a Jesus em 2001, com 18 anos de idade, a gente caminhou com aquela congregação até 2007, né? Uma família que a gente tem muito amor por eles. E eu lembro que em um dos retiros que nós estávamos fazendo, no final de semana, eu tive a oportunidade de conversar com um pastor que era o que estava assim com a maior responsabilidade, né, que a gente chama de apóstolo, né? E conversando com esse pastor, ele compartilhou algumas coisas assim, é, de maneira alegre conosco. A gente conhecia algumas pessoas ali do convívio. Ele falou: "Você sabe, né, o fulano, né?" Eu falei: "Ah, sei." Aí ele falou assim: "Olha, é, eu ganhei ele para Jesus, eu batizei ele, eu fiz o casamento dele, eu apresentei os filhos dele é, cresceram, casaram, fiz o casamento dos filhos e agora estou apresentando os netos." Então, no Brasil, você tem essa estabilidade de pessoas que, né, você está na mesma cidade, dificilmente as pessoas ficam mudando de região ou mudando mesmo assim de igreja para igreja. Agora, o Japão, nós somos uma igreja missionária, porque as pessoas elas estão aqui, na sua grande maioria, de passagem.
né? Verdade. Eu tô completando, né, a gente tá completando 15 anos de Japão, né? 15 para 16 anos. Mas o propósito nosso, quando nós viemos, foi para ficar 2 anos, né? Acho que uma maioria das pessoas vem, eu vou Dois, ficar 3 3 anos. Eu anos. também tinha esse, né? Sim, E já tô aqui há 20 anos, sei lá é. quanto. Aí aqui, então, as pessoas elas vêm e daí elas começam a congregar, porque tá trabalhando na região. Só que de repente surge uma proposta de um serviço melhor, com um ganho melhor em outra região, né? Aí a pessoa pega e fala, "Ó, pastor, né, eu vou ter que ir para outra região e eu não posso amarrar ninguém, a gente tem que respeitar porque elas estão aqui para isso. Então o desafio é muito maior, né? Ou outros então, como, né, tem um casal muito querido, né, de filhos nossos, né, na fé, que sabe, eu olhava pra ele e falava, cara, esse cara vai pastorear comigo aqui do meu lado, né? Tipo, eu tava ensinando ele e tal, e sonhando, falei, né, esse cara, ele vai ser um pastor, ele tem a vocação e vai estar aqui do lado, e vai ser bom pra nós, vai ser bom pra mim, vai ser bom pro ministério. De repente ele chegou, pastor, meu apartamento ficou pronto no Brasil e a gente tá indo embora, né? Nossa. E há a possibilidade dele retornar, e se ele não retornar, né, eu ainda sonho, né, em estar trabalhando com ele e ele, né, ali no Brasil, a gente tendo essa aliança. Então o Japão, ele proporciona isso, né? Você conhece pessoas maravilhosas, pessoas de bem, mas de repente essas pessoas elas cumprem o propósito dela aqui nessa região e elas vão para outra região ou voltam para o seu país e nós ficamos aqui como igreja, né? E eu já sofri muito, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa em parte reservada, né? Mas quando mantinha comunhão, né? Eu me aliançava com alguém, eu não tinha reserva, sabe? Eu me dou mesmo, né? Sou muito intenso. Acho que essa seria a palavra. Ser intenso na amizade, ser intenso no companheirismo. E, e você cria uma expectativa que aquele seu melhor amigo, aquele seu melhor companheiro nunca vai te deixar, nunca vai se afastar. De repente a pessoa ela se vai. E aí a gente ficava arrebentado. Até eu entender uma coisa, sabe? Eu ouvi uma mensagem.